Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Pessoal, se você se preocupa com seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra suplementos alimentares nacionais e internacionais que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência física. E o Ponto do Atleta está com uma promoção especial essa semana. Você que gosta do seu futebolzinho de final de semana com os amigos e quer ganho de massa e uma boa recuperação muscular, proteína Best Whey Atlética no valor de R$120. Carbap, gel de carboidrato para usar na corrida, no futebol. Caixa com 10, R$18. Tem também a barra de proteínas VO2, caixa com 24 barras por R$55. O Ponto do Atleta divide tudo em até 6 vezes. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Visite uma das lojas, telefones e endereços aí na tela para você dentro do Mercado Central. E após vencer o Internacional lá no Sul, o Atlético encara o Paraná amanhã no Independência pela semifinal da Primeira Liga. Estamos vendo aí os melhores momentos do jogo. Ô Rui, a torcida do Atlético já está querendo criar um novo santo aí depois do São Vitor? Será que está pintando um São Giovanni, não? Não, foi uma defesa bacana, uma sequência de defesa Foram bacana, umas 8, mas... né, Rui? Vamos falar a verdade. Foi uma só, não. Foram várias, né? Mas para poder tomar o lugar do Vitor aí é um pouco difícil, né? O Vitor tá marcado na história, ainda mais aquela defesa da Libertadores, mas o Giovanni fez uma grande partida, sim. Como é que você viu aí, Dimar, esse time alternativo do Atlético, vencendo o Inter fora, se classificando, sendo que era um campeonato ainda que não... O do Atlético tinha até esquecido desse campeonato, né? Eu não entendi muito alternativo, porque o Atlético não tem motivo nenhum, né? Aliás, acho que eles tinham que jogar e muito. E acho que Robinho e Fred tinham que ser titular. Você tem que chamar responsabilidade para esses jogadores agora. São eles que são a estrela, a história do Atlético ali, o passado, o que fizeram. E acho que você colocar os meninos e ter essa cobrança toda em cima dos meninos, eu acho injusto no momento que o Atlético está atravessando. Nesse momento é a hora de todo mundo colocar a cara mesmo, saber que não foi bacana, que não deu certo. Sei que o Atlético vai passar por muitas modificações, né? A própria presidência, a questão do treinador, com todo o respeito que eu tenho ao Micali, e acho que ele vai ter um trabalho futuro bacana, mas não é o momento dele no Atlético. O Atlético, neste momento, precisa de alguém que tenha um contexto de mais poder mesmo em cima dos jogadores, em termos nacionais, de repercussão. A gente não pode perder o fio da meada. E o Atlético, de 2012 para cá, ele vem num contexto. Você não pode perder isso. O torcedor do Atlético não aceita mais esse tipo de relação. Eu acho que a gente não pode mais continuar aceitando um Atlético que você procura jogador na internet, que você vai ver no Google quem é a pessoa. Não existe. Esse tipo de situação o Atlético não aceita mais, por um momento mesmo que ele vive. E esse time, quando você coloca essas situações, coloca demais os meninos, te parece não só alternativo, como parece uma volta muito grande ao passado. Esse não é o Atlético. A responsabilidade é de quem está lá, é de quem faz a história, de quem é top, sabe? De quem é a cabeça desse time mesmo. Então, eu não entendo o Atlético de outra maneira. E não entendi também porque foi alternativo. De qualquer forma, o jogo foi horroroso. O Atlético fez a parte dele e ganhou da forma como ganhou. E aí, Paulo, agora fica a seguinte questão. Pega um Paraná, que o Atlético já enfrentou esse ano pela Copa do Brasil, perdeu de 3-2 no Paraná e aqui venceu de 2-0, começou com aquele gol olímpico do Otero, que ali deu uma aliviada na barra, mas é obrigação do Atlético passar pelo Paraná? Com certeza, obrigação total. E eu concordo com o Edmar, eu acho que tem que jogar a responsabilidade em cima do Fred, do Robinho, do Vitor, desses jogadores todos, que eu acho que agora é a hora deles mostrarem realmente. Quantas vezes você assumiu a responsabilidade? Não é? As Demais. pessoas esquecem muito da questão da história, e o Paulo Roberto, eu acho que ele é um exemplo bem disso. Quantas vezes eu fui entrevistar ele porque o bicho estava pegando, e olha que naquela época pegava Dava mesmo. cara a tapa, né? E ter essa cara de se expor mesmo. Quantos anos você foi, capitão? 5? Uns 7, 8 anos. Porque isso acontece muito, né, Dimar? Tem jogador que você já trabalhou. Na hora não do falar, bem, tá lá. Ui. A assessoria de imprensa do clube chega, ô Rui, ô Paulo, vamos lá dar entrevista. Não, coloca outro no lugar lá que eu não quero falar, não, me tira dessa. Então, não é essa hora, não e tem você que falou blindar. tudo, Edmar, que o Paulinho sempre bate nessa tecla, que a responsabilidade são desses jogadores experientes. É porque ele assumiu quando ele estava nesse momento. Eu acho que essa grande lógica a gente tem que entender e tem que buscar no passado. Muita gente não respeita o passado, esquece o mundo e tal. O Paulo é o tipo do cara que era o momento dele ir lá e falar assim, olha gente, eu fui capitão daqui 7, 8 anos. Vocês acham que era diferente, que a cobrança era menor? Talvez fosse muito maior do que é hoje, porque na época dele
ele não tinha ganho Libertadores, não tinha ganho Copa do Brasil, ainda era aquele Atlético que você formava os grandes times, mas que ele não conseguia chegar. Chegava num vice, tropeçava num ali, não era pontos corridos. Então você tinha... Quantas vezes o Atlético foi prejudicado porque o brasileiro não era pontos corridos? Então, é você usar quem passou, você usar quem tem a história, né? Mesmo que ele não tenha sido daqui, mesmo que ele tenha saído daqui para outro lugar, a história dele é do Atlético. Alguém reconhece ele como diferente? Não, é esse cara que vai passar. Eu sempre digo o seguinte, você traz muita gente de fora que não conhece a história do seu clube. Então você tem que trazer e falar, peraí, deixa eu te explicar aqui, fofinho. Torcida aqui é desse jeito, a cobrança que é essa. Não faça isso porque aqui isso não vai colar. Jogador do Atlético tem que ser jogador que vai pra cima, né? A gente brinca muito, né? Joga com a bunda no chão. Brigador. Gente, é brigador, é Isso. característica de time. E tem que se conhecer o que é isso. E acho que essas pessoas são fundamentais nesse sentido. Talvez seja essa a maior cobrança do torcedor do Atlético. Em cima disso, a gente tem aí uma declaração do Micali, que ele fala sobre o Fred e o Robinho. Vamos colocar aí pra gente depois debater justamente sobre os dois. Eu acho que são jogadores que é indiscutível a qualidade técnica. São jogadores que vinham de um período, principalmente o Fred, parado, né? São duas situações diferentes. O Robinho tendo pouca oportunidade em relação à sua característica, porque eu penso no Robinho no posicionamento ali junto com... está muito atrelado ao Casares. E hoje o Casares não atuou, teve essa oportunidade, foi bem, correspondeu, agradou, não só pela qualidade técnica, pela entrega à equipe, mesma coisa o Fred, depois de muito tempo parado, né, da lesão, de vir trabalhando forte durante a semana, teve 90 minutos, que eu acho que é fundamental para a sequência. Então, estou satisfeito com os dois. Ô Rui, já que você falou que você fica nervoso aqui, falando fora do ar aqui, então eu vou pegar para você essa pergunta. Bom, o Micali já deixou claro ali que o Robinho vai disputar a posição com o Casares. O Robinho sempre disse que no Atlético ele tem preferência por jogar na esquerda, mais à frente, livre no ataque. Como é que fica essa situação? O treinador quer que ele dispute a posição num lugar e ele prefere jogar em outro? Será que ele vai conseguir ter um desempenho admissível para a torcida, não? Eu acho que qualquer profissional, o futebol não é diferente, você tem que estar feliz para poder desempenhar, né, bem o seu trabalho. O Robinho, eu já falei várias vezes aqui no programa, que ele continua e sempre jogou no Atlético na posição errada. Eu vejo o Robinho e o Fred, tanto o Robinho quanto o Fred, o treinador, ele não tem que já chegar, o Micali estava lá na Europa, eu não sei onde ele estava, não adianta o treinador virar e falar, eu quero jogar no 4-3-3. Não é o treinador que quer jogar no 4-3-3. O jogador tem que ver quais os jogadores ele tem no elenco. E um time que tem Robinho e Fred, os dois, com todo respeito aos jogadores que lá estão, né? Eu fui um ex-atleta, eu acho que a história tem que ser realmente respeitada. Se você for olhar os números de gols do Fred, o Fred fez muitos gols. Como é que o Robinho do ano passado não é o Robinho desse ano? Por quê, gente? Porque o Robinho está jogando em posição errada. Não adianta você colocar o Robinho para poder acompanhar a volante. Não adianta você pegar o Robinho, colocar ele para acompanhar o lateral, ser secretário de lateral. Então o Robinho é um jogador... Eu queria ver o Robinho na mão do Renato Gaúcho. Você ia ver se o Robinho não ia jogar bola. Porque o Renato Gaúcho ia falar, Robinho, você quer jogar como, meu filho? O volante, o segundo volante, eu não quero saber. O Robinho não passa do meio de campo. Eu, se tivesse no time, eu cansei de fazer isso quando eu jogava, Paulinho. Na equipe do América Mineiro, que foi campeã mineira em 2001, a gente tinha o Tucho e o Fabrício no elenco. O Tucho, o treinador Lula Pereira, queria que o Tucho acompanhasse o volante, Galante. Eu cheguei no treinador e falei, não, ô professor, o Tucho não vai acompanhar o volante não. Deixa que eu, o Ricardinho e o Claudinei, a gente se mata para marcar aqui. Mas o Fabrício e o Tucho vão jogar para frente, porque é lá que eles decidem. Então o treinador tem que ser inteligente, porque senão eu já estou começando a ver que há uma queda de braço dentro do Atlético. Pois é. E aí, Dimara, você já disse aqui que você achava que os dois deveriam ser titulares, Fred e Robinho. O Micali tem conversado muito com eles e disse que tem um plano aí pro Robinho. Não sei qual é esse plano, porque não tem colocado o Robinho para jogar. Mas você vê que essas conversas podem dar certo a longo prazo pro Robinho, de repente, ser convencido a jogar no meio? Gostei da cara da Edmar. Um plano. Você viu a cara dela? Um plano. Gente, com todo respeito, Edmar, mas onde jogou o Robinho? Onde estava o Robinho? Né? Quem é o Fred? Onde estava o Fred? Quem é a Micali? Onde estava o Micali? Eu vou resolver seu destino agora?
com a carreira toda que você tem, me desculpa. É uma questão de responsabilidade, sabe? Eu acho que o Atlético não pode pagar por conceitos. Treinador, gente, é aquele que olha para o grupo que ele tem, ele sabe as características do jogador, ele aproveita as características do jogador, não é aquilo que eu defino como a minha característica. Você até pode ser quando você for o Tite, o técnico da seleção brasileira. Agora, não dá para você ser isso no início de carreira, que você ainda não tem a experiência suficiente para fazer isso. Base é legal, te dá uma experiência para você chegar no profissional, para você estar numa equipe que te dê essa condição. A pessoa fala, mas nunca vai aparecer treinador desse jeito, né? Porque não se tem o apoio, não se chega e tal. Então tá, você pega um time de ponta que gasta o que gasta o Atlético e coloca um treinador iniciante lá para ver. Quem tá perdendo? Sabe, não dá pra você jogar, isso dá pra você fazer. Quando você tá começando uma história, tá, vou começar um novo trabalho aqui, vou chamar todo mundo, vou falar, olha, gente, a gente não sabe se vai ter título, se vai acontecer isso, mas nós vamos começar um trabalho com o Micali, e aí vai ter... Beleza, todo mundo aceitou aquilo, mas não com o time de ponta. Me poupa, Fred voltando de contusão, com o pé nas costas, com o pé fincado na cabeça, ele é melhor que qualquer um lá na frente. Robinho, que em má fase, pessimamente fase, quem é o substituto dele no Atlético? Não é o Casares, que não é a mesma posição, não é a função. Nem fazendo a função dá certo, gente. O que me assusta é que é difícil as pessoas, por mais que você dialogue, como que o jogador vai chegar pro treinador dele, até por respeito, falar assim, tá bom. Você vai falar o quê para um cara desse? Sabe? É complicado. Vamos falar mais do Atlético no último bloco aí. Vamos falar desse jogo de amanhã contra o Paraná. Mas antes, passando aqui pelo WhatsApp do programa, mandar um abraço pro meu amigo Najib Magela, chefe de seção de planejamento e operações do Batalhão de Trânsito lá da PM, o Bruno Drummond, grande cruzeirense, Cristiano Moreira, Marcelo Cardoso, Luiz Tanuri, Felipe Minto, Onésimo Júnior. Um abraço para esse pessoal que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais. E quem disse que mulher não gosta de futebol e que homem não se interessa por moda feminina? Afinal, quem não quer ver a esposa ou namorada toda bonita e produzida? Então fica a dica, dê uma conferida na MK Poá, a loja mais charmosa do Buritis. Lá você encontra grifes mais desejados da moda mineira. A MK Poá trabalha com multimarcas que têm estampas exclusivas, como Caos, Morena Rosa, Patogê, Romaria, entre outras. Tem atendimento diferenciado e você ainda ganha um desconto especial se falar que assiste o Bate-Papo Esportivo. Corre lá e confira, o endereço está aí na telinha para você. Nós vamos para o último intervalo e voltamos falando tudo dos jogos de Atlético e Cruzeiro pela Primeira Liga. Não sai daí.